Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira, 18 graus em São Paulo, 11 horas e 18 minutos, dia 23 de 5 de 2021. Eu desejo uma excelente semana a todos, que Deus abençoe o nosso trabalho, Família Investimentos, Top Traders, a casa do investidor. Estamos estudando e trabalhando forte, juntos até os 126 mil pontos, para que 2022 seja o melhor ano de todos, para todos nós. Queridos, eu vou começar os trabalhos de hoje falando do mini índice, o IM22 na tela, book de ofertas. Enquanto tomo meu Red Bull The Summer Edition, sabor pitaia. Bom, a gente tem uma movimentação aqui predominantemente altista, apesar de leve, né? 5347. Existe uma figura simétrica que lança o preço a 110.790, possivelmente hoje. Né? O gap não foi fechado, nós temos suporte aqui 109.630, 109.685, onde foi a mínima? 109.840, um pouco acima, o gap está aberto. Isso afasta, né, a ideia de um topo duplo. Não. Provavelmente um gap de fuga. E dá até a impressão aqui de um mastro bandeira. Está segurando aqui no 110.050, que é o topo anterior, então 110.790 é um alvo possivelmente para hoje. Quando a gente traz aqui o gráfico diário, a gente percebe claramente a linha de retorno em vermelho, um ombro, cabeça a ombro invertido. Não. A neckline... Alguns podem dizer, a neckline é 110.025. Eu prefiro sempre o ponto mais alto, 110.790. Onde também, se esse ponto for rompido, vai acionar um pivô de alta, né? E aí 113.400 seria um alvo imediato. Por exemplo, a partir do momento que rompeu o pivô, eu acredito que em 2 pregões busco 113.400. Lembrando que esse gap aqui, como o mercado está trabalhando na direção dele, em especial se acionar um pivô, ele acaba funcionando como um imã atraindo o preço. Aqui no TradingView, como eu uso um gráfico mais limpo, né, e propositalmente, né, para que a gente tenha leituras diferentes, sob óticas distintas, se você pegar aqui dia 2 de maio, isso daqui é o gráfico baseado no ajuste, tá? Se eu colocar aqui 24 horas, ele é baseado em fechamento. Mas eu quero usar justamente baseado no ajuste, diário de posição. A mínima do dia 2 de maio, 106.485. A mínima do dia 19, 106.500. Então é um ombro cabeção invertido muito simétrico. Né? Então isso chama atenção. Estou extremamente otimista em relação ao mini índice. Acho que a gente vai surfar um período virtuoso. É claro, né, como eu comentei hoje, né, no Telegram, a varíola do macaco, nós vamos monitorar. Vamos ver se tem mais algum driver aqui. Claro, varíola do macaco, a gente vai monitorar essa tensão entre Estados Unidos e China em relação a Taiwan. São drivers novos. Além da guerra Rússia-Ucrânia, inflação mundo afora, então já está noticiado China Leste, Estados Unidos com intervenção em Taiwan e tal. Mas, neste momento, não está fazendo preço para baixo. A gente tem toda essa polêmica, né, com os investidores estrangeiros, né? Mas os institucionais estão comprando. Por exemplo, no dia 19, né, enquanto os estrangeiros venderam 357 milhões praticamente, eles compraram 336. Então, acho que hoje vale mais a pena observar o fluxo dos institucionais do que dos estrangeiros em si. É uma mudança de rota, a gente tem que se adaptar, saber interpretar, e essa é a função do trader, né? Ele é um ser que tem que se adaptar às situações, né, de forma sempre altiva, serena, mas ao mesmo tempo sagaz, né? Então, né? Então é isso, né?
É o que a gente procura fazer, trazer para o investidor pessoa física uma experiência, operar como um banco opera e tal. E aí no dólar nós estamos bem, com ótimo lucro. Eu estou com 110 mini contratos. O meu preço médio, pessoal, está na... Eu sei que tem alunos que têm preço médio ali a R$5, 5,0... R$5, né? 5... Um pouquinho acima dos 5, um pouquinho abaixo. Eu sei, como aqui a prioridade é o aluno, né? Eu primeiro procuro orientar tal. Depois eu me posiciono, sempre com muita tranquilidade, né? O meu preço médio no dólar, eu tenho 110 mini contratos, deixa eu ver aqui. É que a gente rolou, né? Meu preço médio tá por ali também, 4.990, por ali. Tá quase R$5, vamos botar que tá quase R$5 aí. Um pouquinho abaixo, né? Aí vai ter aluno que vai ter um preço melhor ou pior, por quê? Porque a gente fez a mercado, né? A entrada, então. Acho que foi isso. A gente rolou, né? A rolagem você faz a mercado, enfim, tá um pouquinho abaixo de R$5. Eu colocaria como alvo, né? Eu comentei no Telegram, sendo coerente. Eu colocaria esse ponto aqui como alvo, 4.620. Pô, se bater vai dar entre 360, 370, 380 pontos, o que é uma baita operação. Vamos ver se dá certo. Talvez nessa semana. Início da outra, né? Então é isso aí. Acho que estamos com uma perspectiva boa. E o Bitcoin, ele simplesmente está parado, né? O Bitcoin, ele está numa região aqui há 2 semanas. Eu interpreto como uma acumulação. O ponto-chave, o primeiro é romper 31.410. Aí ele deve deixar a média para trás aqui de 21. Aí nós temos no semanal, né, o 32.225 como ponto-chave, assim, acionará o martelo, está numa região de suporte. E assim, como o Bitcoin está parado, né? Se você pegar o BIT H11, ele também está, só que a inclinação é um pouco mais baixista por causa do dólar, né, que está em queda. E o Hash 11, né, que tem não só Bitcoin, tem 2/3 aproximadamente de Bitcoin, quase 1/3 de Ethereum, um pouquinho de Litecoin. Ele está sobre uma linha de retorno. O Hash 11 está bem interessante no meu entendimento. E uma boa nova também é o DI1F25. Nós temos de fato um topo duplo com rompimento falso, um eixo acionado quando perdeu 12.250 e pelo menos a 11.960 deve vir o DI. Aqui, se houver a perda, ele projeta 11.880. Algo que é interessante aqui, que eu penso que nós devemos destacar no DI, é a perda da CLTA, né? Certo? Aí a decepção do dia fica por conta do milho. O milho parece que está trabalhando de forma inversamente proporcional às bolsas, já chega numa zona aqui desconfortável. Aqui a gente está praticamente no 0 a 0, né? Vamos observar. Ele teve 2 sombras inferiores, quarta e quinta, sexta poderia respeitar aqui a LTA, aí uma loucura, né? O milho em alta, mundo afora, aqui no Brasil caindo. Eu sei que tem o impacto do dólar, mas enfim. Vamos monitorar o nosso calcanhar de Aquiles aqui no momento. Perfeito. Então eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. E eu vou... Deixa eu ver se tem alguma coisa coletiva para falar. Acho que está tudo certinho. E depois eu volto ali para fazer o complemento, né? Antônio Vanoli, nobre professor Wagner, agradeço pelas suas análises sempre bastante precisas, que nos ajudam sobremaneira. Fico feliz e honrado, querido.
Por favor, dê uma olhadinha em TOTS. Parece-me querer ter uma recuperação. Perfeito. Uma ótima semana a você, sua família. Tudo de melhor, Vanoli. Vamos ver então o ativo que você solicitou. Eu gosto da empresa, tem fundamentos muito sólidos. Eu tenho inclusive alguns amigos que lá trabalham. Eu penso que é uma situação interessante, porque é um Arami, apesar de estar enroscado, é um ativo muito técnico, dificilmente ela vai deixar de testar a média de 21 e provavelmente romper. Eu acho que é uma compra embrionária, você pode trabalhar com stop abaixo da mínima do dia anterior, se der errado você perde muito pouco, se der certo você ganha muito bem. Seria a minha ideia. Lucas Monken, querido amigo, olá professor, obrigado pela ajuda, disponha, seja sempre bem-vindo. O senhor poderia estudar o gráfico da Prio 13 semanal? Claro. Nosso amigo está comprado a 22,77, você deixa do mercado um stop gain a 36,61, seria o primeiro alvo de fibra do pivô de alto com a cabeça 29,69. Vamos ver aqui a Prio. Se o mercado engatar uma alta aí, viu, Lucas, eu não duvido, não. O que ele comenta aqui, 29,69, você vê essa cabeça do pivô, o alvo está correto. Eu acho que vai romper essa cabeça. Aí você pode trabalhar com stop abaixo da mínima do dia anterior, perto do fechamento, né? Então eu acho que tem potencial sim, porque você tem um mastro importante, corrige, e você consegue traçar inclusive uma linha aqui em Prio, né? Isso é interessante, mostra movimento técnico, sereno no ativo. Agora, hoje eu teria predileção pelos ativos ligados a metais, mas tanto que a gente realizou lucro em Enalta, né, faz um tempo. E tem um triângulo também, o que é bem interessante. Perfeito? Boa semana para você. E seria um alvo interessante, sim. Antônio Augusto, prezado Wagner, professor Wagner, boa tarde, obrigado pela análise da Vale, disponha, querido. Sempre que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição, sem me economizar, trabalhando forte. Boa semana para você, querido Antônio Augusto, nosso amigo. Muito sucesso. Bom fim de semana, nobre Wagner. Imagino que analisar e operar no Brasil, se não é o mais difícil do mundo, é um dos mais. Mas as bolsas americanas são complexas também, viu, João? Mudando de assunto, analisando o mini índice, aparenta um doji dentro da banda tocando a resistência, aparentando uma futura reversão. Se romper a resistência 109, qual a sua análise sobre isso? Tiamão vai comer vivo, São Paulo 3-0 no mínimo, sou mais você mesmo. Que Deus ilumine sempre, querido, seja sempre bem-vindo. Ontem o jogo foi muito bom, nós assistimos em família, né? Nós nos reunimos para assistir o jogo, foi muito legal, corintianos de um lado, são paulinos do outro. Eu peguei o Roger Guedes no cartola, ele não jogou, o Raul Gustavo não jogou nada, o Maicon. Era para fazer uns 100 pontos no cartola, eu fiz menos de 70, mas vamos em frente. O time do Corinthians é uma loucura, né? Ninguém sabe o time que vai entrar em campo, acho que nem o treinador. Ele faz um catado lá 10 minutos antes do jogo. Enfim, é mais fácil hoje em dia você acertar na Mega Sena do que a escalação do Corinthians. Sobre o mini índice, você está correto, né, na tua leitura. Sabe o que eu acho interessante no mini índice, João, fazendo um estudo macro? Se você pegar as 2 primeiras semanas de maio, tem o Piercing Line Pattern. Deixou o fundo anterior para trás, 108,570. Aí no semanal também do Ibov, além de ter um padrão penetrante, tem um martelo, confirmado no rompimento de 107, 773. Linha de retorno, então, enfim, eu acredito numa semana bem positiva, talvez um fechamento perto dos 113, 114 mil pontos. E é isso mesmo, né? Houve uma movimentação de recuperação em V, com alvo a 109,630, deixou o gap aberto e agora está trabalhando nessa parte alta que eu comentei. Daqui a pouquinho deve buscar o 110,790, onde pode fazer um pivô. Perfeito? Querido amigo Marcel Fernando Bonassi, cara professor, primeiramente muito obrigado pelas respostas muito consistentes.
Disponha, confesso que de novo judiei do professor, não aqui. Como eu falo, o professor não é de vidro, o nosso nome aqui é estudo e trabalho. Mas eu sabia que teria uma resposta de alto nível como sempre. Perfeito, fico muito feliz. Procura observar os pares no sentido de comparar as performances e desempenho dos balanços, sim. Inclusive, às vezes a gente... Algumas vezes a gente olha, por exemplo, o setor, um ativo está atrasado, e pode até ser oportunidade se tiver um sinal técnico, alguma coisa do gênero, né? Escolha de pareamento adequada, um pod mobile, talvez o S3. Muito bem, o S3 é o S-Wing, né? Eu andei até olhando esse site um dia, tua observação está correta. Eu não tenho nada contra a Mobile, né? Nós fomos na loja, a gente até comprou algumas coisas lá, mas pelo menos a de São Bernardo ali, a gente esperava um pouco mais, a gente achava que era de um nível melhor que a Tokstok. Mas isso não impede a Mobile de subir uns 30%. Tá acionando pivô de alta, ó, 3 com 22, né? E a Westwing, ela é um bom par mesmo, está correto. Essa daqui eu já não conheço. O gráfico, né, tem um mastro mais robusto aqui entre as duas. Acho que eu ficaria com Westwing ou meio a meio. Pode fazer sentido, né? Cash parece que não tem ninguém mesmo no mercado que faça igual. Teríamos que achar no exterior algo parecido. Já fiz isso para outros papéis? Já. É o caso de XP com BTG. Mas da Cash, nesse momento, eu teria que pesquisar. Por fim, a Local Web, na semana de valor econômico, a TOTO seria igual. Boa. A gente acabou de estudar o ativo. Achei que a Neogrid também possa ser. A Neogrid, sim. No mais, obrigado pela resposta. Aliás, uma aula pocket. É muito... Abraço, é muito obrigado por contribuir tanto. Eu que te agradeço aí tua gentileza, amizade. E aí ele fala ali o seguinte, nosso amigo. Agora, professor, podemos considerar GEMAT fazendo fundo triplo ou assimetria entre fundos? Não permite essa leitura. Quando é assimétrico, não é exatamente o Três Rios. Mas é uma situação parecida, né? É que quando tem o Três Rios certinho, eu acredito que alguns robôs, alguns algoritmos identifiquem, né? Reforço acionário é irrelevante. É relevante sim, porque tem muitos traders aí que operam de forma automática, né? Colocam os robôs para reconhecer padrões e tal. Então, é um suporte consolidado, mas não é Três Rios porque não tem assimetria, né? Mas são muito próximos, ó, 4,17, 4,18, 4,19. Interessante, né? 17, 18, 19, Pennsylvania Pattern para o alto e avante. Olha, eu vou te falar, eu não duvido, por exemplo, parece brincadeira, mas não é, né? O pessoal tocando interfone aqui, do nada, né? Pessoal, só um segundo aqui, por gentileza. Parece brincadeira, mas não é. Alô? Bom dia. Não, deve estar errado, não estou esperando ninguém. Não. Isso, né? Toninho pra quê? Não, você tá equivocado. Eu tava gravando o negócio, eu tive que parar. Bom dia aí, viu? Tá, tchau. Pessoal, me desculpem aí, na verdade eu procuro sempre ser muito cuidadoso, né? Com o momento de gravar. Não dá pra entender, né? Tô procurando o Toninho procurando o Marcos, né? Mas enfim, vamos em frente. Eu não tô aguardando ninguém e geralmente quando eu aguardo eu não gravo, mas enfim, tivemos que parar, mas Top Traders é vida real. Vamos em frente aqui então, a gente tem GEMAT aqui na tela, né? Tem aqui um padrão penetrante, né? Testou a média de 21 e na verdade segurou. Eu acredito num teste dessa LTB nos próximos dias, né? O grande lance apesar de ser por pouco aqui, a gente pode ter um padrão da alavanca, né? E o rompimento de 4,83 vai acionar um pivô de alta. Além de um pivô de alta, eu reconheço esse padrão como um W, com um alvo aqui a 564. Só que se subir até 564, vai deixar a LTB para trás, o que coloca a GEMAT num patamar mais onde a força compradora será mais forte, uma região dominada pelos touros, né? Então, eu acho que essa é a leitura mais técnica, mais provável para o ativo. E aqui a gente observando
Vamos fazer agora o pedido do Mário, né? Grande mestre, bom dia. Se o Coringão enfia 6 no São Paulo nesse final de semana, começou a previsão. E Miglu bate R$6 na segunda-feira. A brincadeira, a parte foi só para rir um pouco. Na verdade era para ser 6-0, mas o treinador errou na escalação, na minha opinião. Um técnico muito ruim. Aí você fala, poxa, mas o Corinthians é líder do brasileiro, né? Praticamente da Libertadores, está empatado em primeiro e nós temos na Copa do Brasil classificado, mas era para estar bem além. É um elenco ótimo, né? Um dos melhores que o Corinthians teve nos últimos tempos, mas é um treinador fraco. Eduardo Ramos foi campeão do Corinthians, o Andrade foi campeão no Flamengo, enfim. Né? Existem... Por exemplo, se você pegar o treinador que foi campeão olímpico da seleção brasileira, nunca mais trabalhou bem. Micali, nenhum outro local. Então, muitas vezes as situações... Você tem alguns fatos aí materializados de maneira circunstancial, né? Então, é isso. Ok? Então, uma ótima semana, Mário, Marcel, João, Antônio, Lucas, Antônio Vanoli, a todos os amigos que acompanham o nosso trabalho. Pessoal, eu sempre os incentivo, se você puder deixar o like, compartilhar o vídeo, eu fico muito feliz, né? Mas principalmente atuem na área de comentários, isso nos faz interagir, é muito positivo para toda a nossa comunidade. O mini índice veio aqui na região que nós comentamos, né? 110,790, acabou de bater, né? Vamos ver como é que ele se comporta por aqui agora. Então vamos lá. Eu vou falar primeiramente do índice de consumo, que é para mim onde está a chave de tudo. A gente tem dólar para baixo, índice para baixo, o índice de consumo, se ele começar realmente a reagir, aí eu vou ficar verdadeiramente, já estou animado, vou ficar ainda mais, né? Então, o que eu observo aqui no índice de consumo é que nós podemos sim estar diante de um padrão da alavanca. E, queridos, eu não sei se vocês concordam comigo, mas acima da máxima do dia 17, aqui a 3,15,5, não tem resistência, né? Então essa é uma situação. O índice de energia, ele já vem forte, então, sem novidades, né? É uma simetria em W, né? Porque tem um eixo aqui a 81,704, máxima do dia 10. Essa simetria deve trazer o preço aqui acima da LTB. Né, nós temos o IMAT, que é o índice de material, né, claramente um ombro, cabeça, ombro invertido, uma barra com massa aqui muito forte. Também acima de 5,732 não tem resistência relevante até as máximas recentes. Nós temos o IMOB, né, o índice do setor imobiliário, também um ombro, cabeça, ombro invertido, que traz um otimismo muito grande. E o IFNC. O IFNC eu considero uma simetria em U, né, com potencial muito bom também, a 111,600 aqui região. E Small 11, né? Small 11, uma das melhores oportunidades dos últimos tempos, fez uma barra de ignição. Agora acho que passa por um período aqui lateral, antes de dar continuidade a um movimento forte que a gente espera. Há um alargamento. Com base no alargamento, a gente pode pensar em algo perto dos R$130 no mês de junho. É um prognóstico ousado, mas eu penso que é possível. E a Bolsa de Xangai, acho que ela vai subindo passo a passo. Há um triângulo ascendente aí na tela. Índice Nikkei japonês. O caminho mais natural é o teste da CLTB ao longo da semana. O minério de ferro, há um padrão de fundo, né? Nós podemos conectar os últimos fundos aqui através de uma linha de retorno. Algo assim. O martelo acionado no rompimento de $127 com 10, uma barra elefante. Penso que há agora um racional, uma ideia aqui de Mastro Bandeira, onde existe um descanso para a continuidade da alta posteriormente. O petróleo hoje é sempre complexo de estudar, porque petróleo em alta gera inflação, em baixa penaliza o setor.
Ele está no movimento lateral predominantemente altista, né? Tanto o Brent, que é a principal referência para a Petrobras, como o WTI, negociado em Nova York. Hoje eu não seria comprador de petróleo, eu seria comprador de minério. Nós temos os títulos americanos de 10 anos na tela. Há um ombro, cabeça a ombro aqui desenhado. Abaixo de 2.815, um pivô de baixa, está levemente acima no momento. Isso é algo novo, notável, importante. O índice Nasdaq ele luta para formar fundo. Caiu uns 30%, né, em relação à sua máxima. Monta aqui um martelo. Se houver um rompimento e fechamento acima de 11.552, o padrão será acionado. Minha visão, a máxima dia 17 de maio a 11.988 é um eixo de W, capaz de trazer o preço rapidamente a 12.985 se for acionado, se for rompido. Aí posteriormente a gente tem o S&P também aqui com um martelo cuja máxima é 3.943 estacionando neste momento. Percebam que a média de 5 está colada na região, então uma dupla resistência mais uma vez rompida deve impulsionar o preço, pelo menos até o eixo citado, que no caso do S&P está em 4.090. Aí temos o Dow Jones, movimento forte, né, acionando de fato aqui o martelo, né, sombra inferior relevante, máxima 31.515. Interessante o movimento. O VIX está subindo de leve, mas eu não acredito que o VIX, mais provável é que ao longo da semana o VIX venha nessa LTA, né? E o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, naturalmente vai caindo, aí derretendo como gelo perto da churrasqueira. Aí temos o EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York. Dizem que o Paulo Guedes falou que comprar EWZ seria uma boa aí num evento na semana passada, né? Então o Zé Vendinha talvez seja Zé Comprinha no momento. O padrão realmente é altista. Eu não duvido que busque 37, 38 dólares ao longo da semana. E aqui nós temos a Bolsa do Reino Unido com padrão muito bom na ponta compradora, passa um otimismo grande. Paris ainda luta para desenhar fundo, né? Acionou o martelo, mas eu acho que passa confiança somente no rompimento de 6455, 6456. Eurostock 50, o ponto que passa confiança pelo fato de acionar um pivô, né? Seria 3758. Também conhecidos esses pontos como máxima da semana passada. O índice DAX idem está mais próximo de fazê-lo. O ponto aqui seria 14.226, onde tem também uma LTB. O que me passa bastante otimismo, eu estudei esse gráfico durante o final de semana, é que nós temos no índice DAX um ombro, cabeça, ombro invertido, né? A IMME, que é o fluxo para mercados emergentes, está prestes a acionar um pivô também e romper a média de 21. Simetria favorável à compra remete a 1.080 no mínimo ao longo da semana. E aí o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, especialmente iene e euro, uma barra forte, perdendo o fundo aqui a 102.352 de forma convicta. Isso retroalimenta uma ideia de queda para o dólar. E Bovespa em dólares, para o alto e avante, né? Está num ponto-chave aqui, 22.856, rompendo. Tem gap aberto para puxar preço, padrão do imã. Maravilha. Então vamos fazer aqui os ativos fixos, né? Colocar na tela. Tomar mais um pouquinho do meu Red Bull de pitaia. Bom, Ambev é aquele ativo, aquela velha máxima aqui do professor, né? Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas de longe, Ambev não está em pré-lista, não está em nada, então não compraria. Se começar a subir, pode acionar um pivô aqui, mas eu não seria o ativo que me interessaria. A B3SA3
também não, mas entre as duas eu preferiria B3 e SA3. Pegou mal, né, essa história do fluxo estrangeiro, da B3, mas enfim, tem muito volume, muito fluxo, deve subir pouco a pouco. Banco do Brasil é uma ação em tendência, né, de alta, está rompendo uma linha de retorno que é algo relevante. Ela opera aos moldes da Petrobras, num patamar alto, mas para seguidores de tendência é uma opção inteligente, que faz sentido. O caso de Bradesco já é uma situação diferente, está entre um topo duplo e um pivô. Aqui a gente tem o 19,95, né? Está rompendo, agora fazendo um pivô de alta, acionando, materializando o padrão. Itaúsa, né? A nossa opção para bater renda fixa, entendemos que é a melhor opção, né? Tem no 9,49 um ponto-chave. Deve romper entre hoje e amanhã. Não acredito que forme topo duplo. YouTube, digamos assim, que está adiantando o movimento. Quando eu falo em pivô, seria isso, pessoal. Aqui nós temos a cabeça do pivô, 25,62, e pivô de alta em ativos relevantes do setor bancário não é qualquer coisa. É algo importante, notável. Então nós temos o 25,62. Pivô seria o seguinte, aqui nós temos um fundo. Um topo. E um fundo mais alto que o anterior, clássico aqui sobre as médias, muito interessante. Aí teremos Sambi a seguir. Sambi está atrasada, então ela pode, de repente, subir mais que seus pares na semana. Acho que o pivô passaria por esses pontos agora, atualizando. LTA é mais atual do que nunca. Então, possível, né? A gente está falando aqui no rompimento de 34 bola a bola, né? Redondo, como dizem os mais antigos aí de bolsa. Quem sabe hoje rompe esse pivô, aciona o padrão. Seguir BPAC, que faz parte da nossa carteira, de uma das nossas carteiras. Por inércia está acima das médias, da cabeça de um antigo pivô, mas aí aqui acho que faria mais sentido a gente trocar esses pontos aqui. O fundo foi formado sobre as médias, o que é relevante. Aqui é 25,45 é o ponto-chave, que liberta, digamos assim. 24. Não, aqui 24 na verdade não são as retas que eu quero, sim. Aqui o ponto é 25,45, né? Então é o ponto que separa o joio do trigo em Pactual. Positivo é uma ação de fluxo, ela começa a se afastar da LTB, tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Pivô de alta, se houver rompimento de 8,14, será acionado. Aí os índices nós já estudamos. Petrobras, tendência de alta, né? Então ela vai fazendo o desenho de topos e fundos ascendentes. Novamente, muitos investidores, analistas profissionais consideram um pivô só no fundo, na reversão. Eu não, eu considero, por exemplo, aqui um pivô. Se você tem um topo, um fundo mais alto e um topo rompido, é um pivô. E está rompendo em gap, né? Petrobras vai aí aos trancos e barrancos, desenvolvendo um movimento plenamente comprador. Aí Vale na tela, hoje, né? Eu prefiro comprar Vale em relação a Petrobras. Eu penso que Vale tem um amplo espaço. Para subir 87,20, penso que é um alvo mínimo para a semana. É uma simetria em V, de toda forma. China 11 nós falamos em compra, né? E acreditamos
que quem comprar nesses níveis pode conseguir vender acima dos 6, mas não seria um ativo assim que falaria, caramba, eu faria uma compra agora se tivesse capital extra. Cury precisa romper a média de 21 e fechar uns 2 pregões acima, daí ela tem um espaço muito forte para subir, assim como o Melk também. O Melk já está rompendo as médias, né? Provavelmente vai romper as máximas recentes e vai decolar, mas não acredito que uma decole e a outra fique, acho que ambas farão movimentos parecidos. Local Web, se ela trabalhar, né, corrigindo no tempo, ela está até em alta, né? Ela vai formar um mastro bandeira. Local Web, ela pode bater R$11 aí nos próximos pregões, se realmente disparar. Próximos pregões aí até meados de junho. E aí Gerdau, né? Gerdau muito forte hoje na esteira do minério, ombro, cabeção, ombro invertido. Eu sempre trabalho... Aqui a gente pode traçar 2 estudos, né? Eu sempre trabalho com as máximas ali dos padrões, então a gente pode trabalhar com essa LTB, está sendo rompida hoje. Na minha interpretação, a neckline está aqui em 29 bola a bola, 29 redondo. Está rompendo. Isso é muito bom. Já falamos do DI, já falamos, o mini índice veio no ponto que nós comentávamos, está rompendo. Hoje eu vou fazer uma das carteiras, todo dia eu vou fazer 2, então eu fiz a desafios, eu vou fazer a imersão Pocket. Aí depois eu faço a Ouro e a Fly USA. A carteira imersão Pocket BKBR3 está indo muito bem. Está rompendo 2 pontos importantes, né? Além de uma LTB, está acima do alvo da simetria 7,96, tem bom potencial. YDUC, apesar de estar na carteira imersão Pocket, é ouro, né, na minha visão. Alvo para o curto prazo, algo perto de 21, R$20. RAPT4 é um dos maiores absurdos da bolsa, né? Esse ativo não pode valer R$10. Ela tem que buscar os R$15 no curto prazo, subir 50%. Tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Aí Caixa, ela deu uma resposta, está rateando assim, eu pretendo fazer algumas mudanças na carteira perto dos 115 mil pontos. Pô, professor, você está otimista, né? Você acha que 115 mil pontos bate quando? Eu acho que bate semana que vem. Os 115 mil pontos, no mini índice, né? Ela é uma das candidatas a sair, Smart Fit também não... Eu quero ver como é que ela vai reagir se o mercado subir, mas não me passa aquela confiança também. Gemat nós estudamos, Santos Brasil, ela já está no time aqui da BKBR3, YDUC Rapt, né? Que é um mastro bandeira, aproximação entre média e preço, e Soja 3 é uma ação também que deu uma resposta e ela já começa a ratear, né? Mesmo num dia positivo, o ativo cai, mas seria uma simetria aqui com alvo a R$16. É uma hipótese, mas, por exemplo, ó, chance de BKBR3, YDUC, Rapt sair da carteira, Gemat, Santos Brasil, praticamente zero. Soja, Smart Fit e Caixa de Seguridade têm chances expressivas, assim, de provavelmente serem trocadas. E perto dos 115, além de trocas, a gente deve ter ativo extra também. Talvez ativo extra perto de 113, em especial por causa dessa movimentação do dólar. É natural a gente alocar o lucro em alguns ativos, então a gente pode ter ativo extra aí perto dos 113 mil pontos. Queridos, é isso. Saúde e paz a todos. Uma ótima semana. Vamos em frente. Top Traders, a casa do investidor. Muito obrigado. Um forte abraço.